Ele era empregado do pai, não é isso? Trocou a bênção por um prato de lentilha. Já ouviu essa história? Não. Você ouviu essa história? Trocou a bênção de estar no Senhor por algo menor. O que parece é que às vezes a gente não tenha a noção do tamanho da bênção que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Que todas as outras coisas, e Romanos diz isso, ele diz que Deus nos amou tanto, que a gente nem devia duvidar do amor de Deus, porque se Ele deu o Filho dele, como é que Ele não dará, conjuntamente com Ele, todas as outras coisas? Por isso, olhar para o Filho pródigo e celebrar 89 anos é lembrar que nós precisamos continuar ancorados sob a rocha daquele que não muda. Está aos pés daquele que não muda, sob o qual nenhum recurso faltará. Amém? Nem, aí, pastor, agora está parecendo, você vai dizer, você vai ganhar 10 milhões, um carro vermelho. Não, não é isso não, irmão. Estou falando da pessoa que está em estado terminal, no hospital, e está louvando agora, porque vai se encontrar com o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas. Eu estou falando da pessoa que perdeu o trabalho, e a esposa também está desempregada, mas ela sabe, que Deus vai suprir todas as coisas, porque Ele prometeu. Então nós celebramos um Deus que quer nos ajudar a perceber que fora dele não há nada. E o filho pródigo então chega e pede o trabalho lá para o camarada. Olha lá no texto, verso 16. Embora quisesse saciar a sede com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Agora o 17. Então, essa versão aqui não é legal. Acho que a Almeida, Revista Atualizada, ela tem uma versão melhor do que a NVT. Porque na NVT diz assim, então ele estando em si, mas a expressão antiga não é estando em si. A expressão antiga é... Vê só, alguém que caiu em si é porque estava fora de si. Parece que o cara coloca a mão na cabeça e diz assim, rapaz, o que eu fiz da minha vida? Ele olha para ele olha para a história, ele lembra onde ele estava, ele lembra tudo que ele passou, e ele diz assim, o que eu fiz com a minha vida? E essa é a primeira chave da volta do filho pródigo, é perceber. Sabe por quê? Porque nas outras duas parábolas, os objetos perdidos não tinham consciência da perda. A moeda não é consciente, a ovelha nem tanto. Ele sim, ele percebeu, eu preciso voltar para o Pai, eu preciso de Deus. Tem um filósofo do século XVI que ele diz, onde não há Deus, tudo é permitido. Porque onde não há Deus, quem é Deus? Lindinho, cheirosinho. O que é que o filho pródigo faz então? O filho pródigo volta para Deus, porque ele sabe que precisa de Deus. Aliás, desculpa, deixa eu voltar aqui. Ele primeiro se arrepende. Você lembra de hoje de manhã eu contando a minha tentativa de fazer as caminhadas? Quem lembra aí? Então vai lá, bota a roupa lá do lado da cama, acorda de manhã, olha para a roupa olha para mim, bora, eu não, bora, o sapato lá, bora, não, no outro dia de novo, vou botar aqui para fazer pressão, vamos lá, não, sem ir, adianta ter a roupa lá?
sem ir, adianta decidir, não, eu vou ficar melhor porque eu estou fazendo caminhada, já posso sentir, estou sentindo já, virtualmente, o meu corpo melhorando pelas caminhadas que eu não faço. Funciona assim? O que é que a parábola vai ensinar para a gente agora? Adianta se arrepender e não agir? O filho pródigo ainda estava lá, querendo comer comida do porco, arrependido, mas lá. Qual é o desafio da parábola para a nossa vida, experimentar em Deus? É se arrepender e decidir, tomar uma decisão prática, dizer, eu vou me levantar, é como quem está caído, né? E diz assim, tá bom menino, já chega, eu vou tomar uma atitude, eu vou nessa direção. E ele se levanta. Eu não sei como é que você está hoje, eu nem sei como é que está a sua vida hoje, não conheço todo mundo aqui, mas eu quero convidar você a considerar que Deus continua insistindo em ir atrás de você, para que você volte para Ele. Se você não acredita, então eu quero dar uma sugestão para você. Você faz assim, você não diz para ninguém aqui, beleza? Quando você for dormir hoje à noite, você diz assim, Senhor, se esse negócio que eu vi hoje na igreja é verdade mesmo, eu quero que o Senhor se revele a mim, nessa semana. Beleza? Combinado? Vai que você é feito eu, né? Eu sou cartesiano, né? Então, é tudo assim, 1 mais 1 é 2. A vida toda foi assim. Então, eu ia para a igreja, ouvia o negócio aí, Deus falou comigo, Os crentes mentirinha. E eu me sentia o pior dos pecadores, porque eu via o pessoal falando, né? Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, eu. Aí um dia, num acampamento, pastor Steve, lá do Palácio da Vida, disse assim, não adianta você saber que precisa de Deus e não se abrir para Deus. Você precisa ir na direção de Deus. Então diga a Ele. Essa noite eu quero celebrar com você esse Deus que não só foi atrás da gente, não só nos conduziu de volta, como está, essa é a melhor parte da parábola, irmãos. Então o filho se levantou e foi para o pai. E o pai estava na porta da fazenda. É glória mesmo, irmão, pode dar um glória alto aí, ou glória. Na porta da fazenda. Você sabe que há uma questão judaica aqui, né? Se alguém que desrespeitou o pai, pedindo a herança antes, ele fosse pego pela comunidade primeiro, possivelmente ia dar ruim para ele. Era um apedrejamento leve. Aí, olha a história que Jesus cria. O pai então vai lá. E o pai vê o filho chegando, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele vai correndo. E o abraço dele é tão constrangedor, que o filho não consegue nem dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, beleza? Isso aí foi. O que é que ficou faltando no resto da frase aí do texto? Já percebeu? Ficou faltando um pedaço. Trata-me. Não. Você é filho. Nós celebramos um Deus que não nos chama de outra coisa, que não nos tratou por outra coisa, a não ser filhos. Eu sei que há uma questão teológica, né? Só um ressalto, né? O filho é aquele que confessou Jesus, quem não confessou não é filho, é criatura criada, beleza, mas filhos. E ele volta para casa. Aí vem a parte final, que é o fechamento de Jesus aqui. Então, o que é que o pai faz?
Bota uma sandália, porque ele não é mais escravo. Bota uma roupa, porque ele não está mais sozinho, porque ele não está mais ao descaso. Bota um anel para lembrar que ele tem uma aliança. Isso aí você já ouviu. E dá uma festa. Por quê? Por causa da festa. Por que tem festa? Por que tem essa festa? Porque Deus trouxe eu e você de volta para casa. Por que amanhã tem festa? Porque Deus vai continuar trazendo outros filhos e filhas dele de volta para casa. Mas qual é o desafio para mim e para você? Qual é o desafio para mim e para você? É a gente ser humilde o suficiente para perceber duas coisas. Primeira coisa, nós fomos trazidos de volta e o Pai nos recebeu. O mérito não é nosso. Nós não estamos aqui por nossa causa, porque somos bons filhos, e nós não somos. Porque nós fazemos as coisas direitinhos, porque nós sabemos que de vez em quando não fazemos. Nós estamos aqui por causa de Jesus. E o segundo motivo pelo qual nós precisamos celebrar é porque aqueles que são filhos de Deus são humildes como Jesus. Abra Filipenses 2, capítulo 5. Para encerrar, eu disse umas 3 vezes, né? Oh, meu pai, eu vou, pastor. Agora vai. Filipenses 2,5 é uma das cartas mais pessoais de Paulo. E Paulo diz assim: Jesus não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus. Está aí o texto? Vamos nessa versão mesmo. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus, que, vamos ler? Embora mas até aí, assumiu a forma de escravo. Há 2 filhos igualmente perdidos, igualmente soberbos. A diferença é que um deles o coração amolece depois. O outro filho, soberbo, não suportou o pai receber o irmão de volta. Qual é o desafio para nós, Igreja de Jesus? Celebrarmos com muita força o Deus que continua indo atrás de cada pessoa das nossas cidades, da nossa vizinhança, da nossa escola, da nossa faculdade e do nosso trabalho. E celebrarmos igualmente que nós éramos um desses. Você reconhece isso? Obrigado, Jesus. Amém? Você percebe o tamanho disso? E por último, celebrar aqueles que ainda estão, e ainda lá fora esperam ouvir a mensagem. Há um convite para você. E eu quero orar com você pelos outros que ainda não voltaram para a casa do Pai. Porque qual é o grande desafio? É festejar, celebrar o que Jesus já fez e ser instrumento para receber o outro que ainda não voltou. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi quando a Igreja Arca começou um trabalho com profissionais do sexo na Avenida Boa Viagem. Você sabe que ali tem 3 avenidas: garotas de programa, transexuais e travestis. Um irmão orou por aquelas moças que estavam lá, terminou o culto, uma irmã fez: pastor, tem que orar mesmo por aquelas moças ali, porque realmente é uma questão, desculpa a expressão, de safadeza.
Quando terminou o culto, eu procurei a irmã. Eu disse, irmã, a irmã tem filha? Tem filho? Quem tem filho e filha? Se fosse um filho seu, que estivesse ali, o que a senhora faria? Se fosse um filho seu, que estivesse ali, o que você faria? É o que Deus está tentando fazer agora com os que ainda estão lá fora. Por isso, nós vamos festejar com muita força o Deus que nos trouxe de volta, amém? Amém. O Deus que nos tirou das confusões que nós nos metemos quando nós nos afastamos dele. O Deus que não nos deixou sozinhos quando nós estávamos experimentando as consequências dos nossos pecados. Mas nós também vamos celebrar, honrando a Deus, indo atrás daqueles que ainda não voltaram. Então eu não posso encerrar sem fazer duas perguntas para você. Primeiro é você que, como eu, entendeu, eu preciso de Deus. Eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Eu não posso mais viver longe de Deus. Fora de Deus não há vida. Se você já entendeu isso, você levanta a mão, eu vou pedir para alguém aí orar. Nem vou convidar você para vir aqui na frente, só vou pedir para alguém na igreja orar. Aí. Quem quer entregar a vida a Jesus? Você que tem vindo à igreja, tem ouvido a mensagem, tem ouvido a palavra, tem ouvido Deus falar com você, você já entendeu, e talvez como eu, você tenha tentado viver uma vida fora de Deus. Só deu ruim, só deu errado. Mas hoje, você quer dizer, eu quero ir para a casa desse pai que tem insistido em vir atrás de mim. Há alguém aqui essa noite? Levanta a mão. Segundo, enquanto você está pensando, podem haver outros filhos pródigos aqui. Eu também fui esse. Foi difícil, viu, irmão? Talvez você já estivesse na casa do pai e saiu de lá. Então, eu quero perguntar a você, se você quer fazer a decisão hoje de voltar. Se você quer dizer assim, Senhor, eu sei, eu dei essa mancada mesmo, eu quero voltar. Você levanta a mão, eu vou pedir para alguém orar aí com você. Levanta a mão. Volta para a casa do Pai. Volta para o lugar onde o Pai celebra você. Ele celebra a sua volta, porque Ele ama você. A vergonha dele, as coisas da festa, o problema com outro irmão, não está nem aí para isso não. Ele quer celebrar você, porque você voltou. Então, se você quer voltar essa noite, levanta a sua mão. Por último, eu quero orar por nós, Igreja de Jesus. Porque não tem só a ver com como a gente sabe, ou o que a gente sabe sobre Deus, mas o que a gente vai fazer com isso. De que maneira eu e você seremos filhos que serão instrumentos de Deus para trazer os outros de volta para casa. Amém? Vamos orar, vamos orar. Senhor, nós queremos orar essa noite aqui por essa história, essa parábola maravilhosa do Senhor que vem ao nosso encontro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor não desistiu dessa igreja. Obrigado porque o Senhor plantou essa igreja aqui nessa cidade, porque o Senhor ama a cidade de Aliança. Obrigado, Senhor, porque nessa igreja pessoas têm experimentado vivenciar esse banquete espiritual, que é viver na presença do Pai. Senhor, nós não queremos ser como esse filho mais velho aí da história, que vivia na presença do Pai por causa do que podia ganhar do Pai. Nós queremos viver junto do Senhor, porque o Senhor é tudo que nós temos. E não há nenhum outro lugar onde nós encontremos palavras de vida. Então essa noite, eu oro por nós, Igreja do Senhor. Reconheceram como Pai. Eu oro
agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça, se você fez essa decisão hoje, pastor, por que o senhor pede para levantar a mão? Porque a gente faz decisão o tempo todo. O tempo todo. Isso é o que se chama marco de memória. A mente da gente vai gravar que no dia 28/4 nós tomamos uma decisão. Eu tomei essa decisão há 30 anos atrás. Ainda lembro da noite que eu estava lá, porque ficou um marco de memória. Eu não queria mais ser religioso. Eu não queria mais ser frequentador de igreja. Eu não queria mais deixar Deus de lado e continuar vivendo a vida como se não fosse. E eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos aqui, para que Deus nos ajude, a fim de que nós possamos continuar a fazer discípulos e discípulas de Jesus, até que Ele volte. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pelo carinho conosco, viu? Nesses dias aqui. Deus abençoe.